Fala, povo bonito do Emancipa, professora Clarice aqui mais uma vez com vocês para a gente discutir um tema importantíssimo para qualquer prova de vestibular e para entender os processos históricos que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Iluminismo. Bom, a gente pode definir iluminismo como um movimento intelectual, um movimento filosófico que surge no final do século XVII, mas que vai se desenvolver e ganhar muita força no século XVIII. Vocês já repararam que toda vez que a gente tem alguma referência em algum desenho ou animação e alguém tem uma ideia brilhante, uma ideia que, vai resolver as coisas, aparece em cima da cabeça ou do lado desse personagem uma lâmpadazinha? Às vezes uma vela, mas geralmente algo que relaciona-se com iluminação. Pois é, isso acontece porque a gente associa ideia, razão ou esclarecimento com essa lógica da luz, da iluminação. Os pensadores do iluminismo, eles se colocam como aqueles que estão esclarecendo um mundo que esteve sob as trevas da Idade Média. Os iluministas vão considerar o período medieval como um período de trevas. São eles que vão chamar a Idade Média de Idade das Trevas, porque eles se colocam nessa posição de grandes pensadores da razão, do esclarecimento, e por isso o movimento pode ser conhecido também como o movimento das luzes. O Renascimento já tinha começado a romper um pouco com aquelas formas de se pensar da Idade Média, que explicava o mundo a partir de dogmas religiosos, etc. Mas o Iluminismo é que vai romper fortemente com essa tradição da Idade Média, valorizando cada vez mais o pensamento considerado por esses pensadores como um pensamento clássico. Esse pensamento clássico é aquele que vem lá da antiguidade ocidental com Grécia e Roma. Então, as formas de se pensar que se tinha em Grécia e Roma vão ser valorizadas agora, no final do século XVII e principalmente no século XVIII. Os gregos já valorizavam muito a razão e explicavam as coisas do mundo a partir de uma perspectiva humana, o que a gente chama de antropocentrismo, ou seja, a explicação das coisas do mundo a partir do olhar do humano e não dos deuses, como acontecia, por exemplo, no Egito, onde o próprio faraó era uma divindade, Então, o faraó ocupava essa posição porque tinha uma relação com os deuses. Os gregos não tinham muito esse pensamento e isso vai influenciar também os romanos, que apesar de divinizarem durante muito tempo os seus imperadores, também buscavam explicações pautadas no antropocentrismo. Então, o iluminismo vai radicalizar esse movimento que já existia desde a Grécia Antiga, que vai se pautar nessa explicação das coisas a partir da utilização da nossa razão. Porque é isso que, para os iluministas, nos separava dos demais seres, inclusive da natureza. A nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de raciocinar. Por que esse movimento vai ser muito importante a partir do final do século XVII? Porque o iluminismo também é um movimento que fazia uma crítica muito pesada ao chamado absolutismo monárquico, ou como eles preferiam chamar, antigo regime. Percebam que esses teóricos, esses pensadores, filósofos do iluminismo, estão chamando o período anterior ao que eles estão escrevendo de antigo, ou seja, é algo que merece ser superado, porque já está velho. Então, no iluminismo, nós temos uma crítica pesada ao absolutismo monárquico. O que era esse absolutismo monárquico? É aquele período da história onde nós tivemos reis, que mandavam de forma absoluta, pelo menos entre aspas absoluta. A gente sabe que absolutismo em si não dá para acontecer porque o rei também precisa de uma legitimidade de poder. Mas não tinha divisão de poderes que controlasse o que esse rei poderia ou não fazer, Então, apesar de buscar uma legitimidade, não existiam mecanismos de controle do Estado para limitar o poder desse rei absolutista. Por isso que a gente diz que ele tinha poderes absolutos no final das contas, ok? No século XVII, a gente vai ter uma grande revolução que vai influenciar diversos pensadores a escreverem contra o próprio absolutismo monárquico. É o movimento da Revolução Inglesa, que aconteceu lá na Inglaterra,
onde, pela primeira vez, o rei vai ter os seus poderes limitados, porque a partir de então ele vai ter que obedecer ao chamado parlamento. Ele continua rei, mas ele não tem mais poderes absolutos no caso dos ingleses, né? A partir da experiência inglesa, diversos pensadores vão escrever sobre o absolutismo monárquico com uma crítica política a esse tipo de regime. Um dos grandes influentes, um dos grandes pensadores influentes do iluminismo, considerado pai desse liberalismo jurídico e político, é um cara chamado John Locke. John Locke, ele vai ser considerado esse pai do liberalismo jurídico, do liberalismo político em si. E o Locke, ele já questionava esse poder absoluto do rei, que é o que ele está observando que está acabando, por exemplo, na Inglaterra, o seu país de origem, né? E o Locke já vai ser um cara que vai começar a falar da importância de se dividir o poder de um governante com outras instâncias que possam controlá-lo, colocar limites a esse governante. Depois, lá na frente, um outro cara, inspirado no próprio Locke, vai escrever sobre essa teoria de divisão dos poderes, e esse cara foi o Montesquieu. Montesquieu, então, é conhecido no iluminismo como essa pessoa, esse pensador, esse filósofo, que instituiu a divisão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Lembrando que o Locke já tinha comentado um pouco disso quando ele escreve a sua obra. Mas tem uma outra característica importante do John Locke que eu acho que é legal da gente ressaltar nesse vídeo, lembrando que é um vídeo mais geral, né, e vocês podem consultar o material que está sendo disponibilizado junto ao vídeo para vocês conseguirem aprofundar um pouco mais sobre o assunto. É que o John Locke, ele escreveu sobre o direito à rebelião dos povos, né? O direito à revolta. Quando um governante não atua em benefício de todos, em benefício do seu povo, né? Sejam os seus súditos, seus eleitores, tanto faz, esse povo tem o direito de se rebelar contra esse governante. Essas ideias do Locke, que é um inglês, vão servir de base para uma revolução que vai acontecer contra os ingleses. Uma revolução que vai acontecer nas antigas 13 colônias inglesas que hoje a gente conhece como Estados Unidos da América. Os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra durante muito tempo, então os ingleses que mandavam neles, e em um determinado momento da história das 13 colônias, eles não vão mais aceitar as determinações que a Inglaterra coloca para a região e vão se rebelar contra o governo inglês, usando inclusive a teoria do John Locke. Então, John Locke é extremamente importante nesse processo, junto com Montesquieu, que vai pensar a divisão dos três poderes. Um outro cara importantíssimo também é o Voltaire. O Voltaire foi um cara que ficou conhecido por defender a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, porque naquele momento, até então, você tinha muita censura, né? Não se podia falar mal do monarca, não se podia falar mal do governo. Então, o Voltaire é um cara que vai defender a liberdade de expressão a qualquer custo, né? Então, todo mundo tem que ter direito de poder falar e expressar o seu pensamento. Lembrando que essas ideias do Voltaire, elas se encaixam no que diz respeito ao debate sobre as coisas, né? Uma coisa é você expressar o seu pensamento dentro de um debate, porque é no debate que a gente define o que está certo e o que não está errado, depois de se discutir. Mas para ir para o debate, você tem que estar aberto a ouvir a opinião do outro, pelo menos no que dizia o Voltaire. Diferente disso é quando essas ideias são aplicadas à prática política. Por isso que a gente não pode confundir as ideias do Voltaire com a ideia, com a lógica de que todo mundo pode falar o que quiser e qualquer político pode falar sobre qualquer coisa e infringir qualquer direito porque ele está com a sua liberdade de expressão garantida. Quando isso vai para o campo da política, ao falar, ao proferir discursos de ódio, esses governantes estariam, na verdade, limitando a participação de grupos que estariam sendo prejudicados pela opinião, pelo discurso de ódio que estão aplicados nesse tipo de política. Então a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe, tá? Por fim, tem um outro cara importante que geralmente é discutido quando a gente fala de iluminismo, que é o Rousseau. O Rousseau ele é um pouco diferente dos outros pensadores do iluminismo, porque uma coisa que vocês vão reparar é que o iluminismo é um movimento burguês, né? Então é um movimento que defende bastante a propriedade privada. E é uma questão que é interessante também, às vezes é cobrado em vestibular, que é para ver se vocês têm noção de que esse movimento, ele se restringia a um determinado tipo de cidadão. Por exemplo, essas ideias de igualdade, de liberdade que estão sendo discutidas no iluminismo,
elas não se aplicam muito às mulheres, por exemplo, aos escravizados, né? É um período onde a escravidão ainda existe em diversos lugares. E os escravizados são vistos como propriedade privada. Então, diversos teóricos do iluminismo vão defender a própria escravidão. Mas existe um cara chamado Rousseau, que vai ser um ponto aí um pouco fora da curva dos outros, porque ele era um crítico à própria propriedade privada. Então, Rousseau é conhecido por fazer uma espécie de crítica a essa propriedade, e por dizer também que o poder de uma sociedade emana da sua população. Então, quando a gente tiver, por exemplo, movimentos a favor da democracia, a favor de uma maior participação popular, as pessoas vão usar muito do Rousseau para defender as suas ideias. Então, o Rousseau também é muito importante nesse processo todo. Coisa que a gente não pode deixar de comentar sobre o iluminismo é que o iluminismo ele mudou a forma de se pensar, né? Como a gente já falou. E uma coisa que é interessante é que a partir do movimento iluminista, a razão ela vai ser vista realmente como um fim em si mesmo, praticamente. Porque o que se busca com o iluminismo é uma ideia de progresso. Como se o pensamento racional, a pesquisa científica, o cientificismo, né, a busca desenfreada pela razão, nos levasse necessariamente a um estágio de progresso. E vocês vão ver que lá no século XIX, quando a gente for discutir outras questões, isso vai pesar bastante. Porque se a gente for parar para pensar, o movimento iluminista, ele tá buscando a sua base lá nos antigos clássicos, né? Em Grécia e Roma. Então, quais são as duas ideias principais que vão estar muito presentes dentro do iluminismo na sua prática? Primeiro, a ideia de democracia. Vários movimentos vão começar a acontecer em diversas regiões para instituir democracias, tudo bem. Isso vem da Grécia, a democracia é um conceito que nasce em Atenas, né? Agora, por um outro lado, quando a gente pensa sobre a influência romana na nossa sociedade, Roma foi um império, e essas ideias imperialistas também estarão presentes nessas nações que estão nascendo a partir desses ideais do iluminismo. Então, tanto a democracia quanto o próprio imperialismo vão estar presentes nesses países que vão passar por revoluções burguesas, por revoluções pautadas na ideia burguesa do iluminismo. Só para encerrar esse assunto por hoje, então, porque a ideia do vídeo é ser curtinho, mas para instigar vocês a pesquisarem, o iluminismo ele é a base teórica de diversos movimentos políticos que vão começar a acontecer a partir do século XVIII. Então, o que a gente diz é que o movimento iluminista é um movimento que está colocando a burguesia no centro do jogo político. Até então, a burguesia era aquela classe social que até tinha uma determinada participação na economia dessas regiões, desses países, mas politicamente ainda tinha o seu poder muito limitado. Então o iluminismo começa a questionar esses lugares sociais onde cada um tem um lugar específico a partir do seu nascimento e coloca todo mundo como igual, porque isso garantiria uma participação igual, pelo menos em teoria, a todas as pessoas. Então o iluminismo é um movimento burguês pensado pela burguesia e para a burguesia. Mas na prática dessas revoluções que a gente vai falar, a gente vai ver que, além da burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos participaram dos movimentos contra o absolutismo. Eu acho que o maior exemplo de todos é a Revolução Francesa, que também é tema dessa semana, e amanhã a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela na nossa aula ao vivo pelo Meet. Também a gente vai ter uma influência do iluminismo em algumas manifestações contra a coroa portuguesa. Nós temos a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, ou Conjuração Baiana, que são movimentos contra o controle de Portugal aqui na região da colônia, né? E que são inspirados em ideais do iluminismo também. A Inconfidência Mineira é um caráter um pouco mais elitista, enquanto a Conjuração Baiana obteve uma participação popular um pouco maior. Mas ambas estão dentro desse contexto da circulação das ideias do iluminismo em diversas regiões do mundo. Por isso que é um movimento extremamente importante e precisa ser entendido com calma. Estude bastante, aprofunde sobre os conceitos que foram tratados aqui e qualquer coisa, amanhã a gente tira as dúvidas na nossa aula do Meet, ok? Um beijo e até a próxima!